Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Hoje mais uma videoaula. Vamos falar sobre o capítulo 15 de língua inglesa. Vamos continuar falando sobre algumas preposições e também estaremos encerrando a nossa apostila 3. Quem ainda não pegou a apostila 4, ela já está disponível na escola. É só ir até a escola e pegar a apostila, tá certo? Não esqueçam que o horário é de 8 às 5. Você pode pegar, ser o responsável, enfim. O importante é que você tenha a apostila para que você possa estudar e fazer as atividades, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre as prepositions que aparecem no capítulo 15. Bom, a gente começa com to e for. Apesar de ambas as preposições poderem ser traduzidas como por, para, há usos distintos para elas. Veja. Coloquei aqui o primeiro exemplo. To é usado para transmitir a ideia de direção, objetivo. Aí coloquei o exemplo ali para você. I will travel to São Paulo. Direção, destino, ok? Então, a preposição apropriada e correta, to. For dá a ideia de propósito, intenção. Anne bought this pen for you. Com o propósito de lhe dar. Tá certo? Então, a preposição que se encaixa corretamente dentro da oração, for. From e off. As duas preposições são traduzidas por de. Porém, from transmite a ideia de origem, enquanto off remete o conteúdo, material ou posse. Veja. Sempre dentro dos exemplos eu acho que fica um pouquinho mais fácil para entendermos essa ideia. Primeiro exemplo que eu coloquei ali, ó, I'm from Porto Velho. This came from Italy. He called from his neighbor. De modo geral, off indica uma conexão com algo. Essa preposição passa a ideia de qual algo faz parte de ou pertence a outro algo. Aí eu coloquei ali pequenos exemplos. Quando nós identificamos essa preposição dentro das orações, eu acho que fica mais fácil para entendermos o uso de cada uma delas. Olha lá, the pages of the book, the leaves of the tree, the parts of the house. Você percebe ali, ó, que dá essa ideia, né? Indica uma conexão com algo. Né, faz parte de algum lugar, pertence a algum lugar. Então, acho que isso fica bem claro ali dentro dos exemplos que eu coloquei. Por isso, a preposição indicada ali, of. Atenção! Existem verbos e adjetivos que possuem múltipla regência, mais de um uso possível de preposição. Em alguns, não há mudança de sentido. Em outros, entretanto, a cada preposição há um significado diverso. Essa parte é um pouco parecida com o que fazemos em português. Quando falamos de regência, né, quando falamos de regência nominal ou verbal em português, temos que lembrar que a regência sempre está ligada à preposição correta, que vai ser usada com aquele nome ou com aquele verbo. E em português também existem palavras que têm mais de uma regência, né? Verbos ou nomes que têm mais de uma regência, que é possível se usar mais de uma preposição. E em inglês é muito parecido. Você tem essa situação também, tá certo? Que você vai ter preposições diferentes. Como eu disse ali, em algumas situações não vai mudar o sentido, mas em outras esse sentido pode ter uma mudança sim. E é aquela hora que eu sempre chamo a atenção de vocês, é o vocabulário. Né? Você vai perceber que agora você vai ter acesso a um novo vocabulário, a uma nova situação. Olha, esse quadrinho ele tem na sua apostila, eu reproduzi da sua apostila, coloquei alguns exemplos aqui, né? Então, os primeiros exemplos que eu coloquei ali é sem alteração de sentido. É importante que você conheça essas expressões para você saber que quando elas aparecerem, mesmo que eu tenha uma preposição diferente, é porque a regência me permite fazer isso. Porém, não vai alterar essa ideia, esse significado. Olha ali o primeiro. To agree on, about. Concordar a respeito de algo. To agree to, concordar mais a ação.
tá certo? E da mesma forma que existem essas palavras, tem outras. Na sua apostila você tem uma listinha um pouquinho maior, mas você ainda tem outras palavras que, mesmo que você mude essa preposição, não vai alterar esse sentido. Aqui eu acho um pouquinho mais fácil. Agora, existem aquelas que você vai ter a alteração de sentido. Aqui eu acho que complica um pouquinho mais. Quando a gente fala de preposição, é um dos assuntos em inglês que ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele vai passar por vocabulário, né? E aí você vai se deparar com essas situações. Ah, essa expressão não muda. Ah, essa expressão aqui vai mudar o significado. Então você precisa conhecer esse vocabulário. Por isso que é tão importante aquele tipo de atividade que nós fazemos. Quando você estiver trabalhando com o texto, identifique essas expressões, essas palavras, essas preposições dentro de um texto. Quando você faz isso dentro de um período melhor, dentro de uma oração, fica um pouquinho mais fácil. Agora, quando você tem que identificar dentro de um texto, você tem que ter mais cuidado. É por isso que é tão importante, mesmo que na hora do exercício não se peça isso, mas faça análise daquele texto, identifique ali o que você conhece, faça as suas inferências, tudo aquilo, todas aquelas técnicas de leitura que nós já vimos até agora, é importante, coloque em prática. Não esqueça que quando vocês forem fazer Enem, vestibulares, você vai trabalhar com texto. E é muito importante que você tenha um bom vocabulário. Bom, aqui eu coloquei só alguns exemplos, você tem outros na sua apostila, para te mostrar que em algumas situações vai haver a alteração de sentido. Olha ali, to be good at, ser bom em algo. To be good for, ser útil para alguém ou algo. Olha como você percebe a diferença, como isso, dentro de um texto, se você não tiver isso bem claro dentro da sua cabeça, se não for um vocabulário que você domine, o que vai acontecer? Vai te induzir a traduções erradas ali, a inferências erradas, e automaticamente é uma questão que você pode perder. Tá certo? Então tenha atenção, preposição é um assunto um pouco mais complexo porque ele passa por muitas traduções, por muitas situações que você tem que prestar atenção como essas, tá certo? Bom, eu acredito que agora você já tem a condição de fazer os exercícios do capítulo 15, sempre prestando muita atenção no vocabulário que você vai encontrar. E não esqueça, faça a análise do texto, faça as inferências, identifique esse vocabulário, tá certo? Isso sempre vai te ajudar a melhorar o seu vocabulário, tá certo? Bom, você vai fazer todas as atividades do capítulo 15, se precisar, é só chamar. Você já sabe que vai entrar em contato comigo se precisar, tá certo? Tenham uma boa semana, continuem em casa cuidando da saúde de vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande beijo.